Aí galera, agora sim, começando para valer aqui no canal de podcasts aqui, né, já que o podcast anterior foi só uma pequena apresentação, né, um pequeno teste na verdade. E gostaria de começar esse primeiro podcast para valer, falando de um tema que particularmente sou bastante fissurado, que é esse tema sobre produtividade. Então por isso que coloquei aí no título, né, produtividade versus resultados. Então eu vejo que nós temos esse hábito, né, de buscar, às vezes, fazer muitas coisas, de executar muitas tarefas, que muitas vezes são tarefas operacionais, e aquelas verdadeiras entregas, aquelas tarefas que realmente são importantes para aquilo que precisamos atingir num dia, ou numa semana, ou no mês, são as tarefas que muitas vezes nós postergamos ou procrastinamos. E geralmente são as tarefas relacionadas à criatividade, a fazer algo que não estamos acostumados a fazer no dia a dia, ou que nos toma um pouco mais de tempo. Nós temos que elaborar algo que nos exige pesquisar, ler mais a respeito, conversar com pessoas, e às vezes essas tarefas são as tarefas que nós postergamos. E ao postergar elas, essas tarefas são aquelas que psicologicamente ficam nos cobrando, né? Aquela vozinha chata que às vezes fica ali gerando aquele estresse de que, puxa, não estou entregando aquilo que eu deveria entregar. E aí buscamos nos auto-enganar fazendo um monte de outras tarefas menores. Por exemplo, responder tantos e-mails, fazer X ligações, atender certas coisas que são rápidas, e às vezes achamos que estamos fazendo isso, e isso é ser produtivo. Poxa, fiz muitas coisas, fiz várias ligações e tal, mas aquilo que realmente era importante, que o cliente estava esperando, que um superior estava esperando, que um fornecedor, que enfim, aquelas entregas ou aquela entrega que era realmente importante, vamos deixando de lado. Então por isso que às vezes a busca pela produtividade de maneira equivocada nos faz não termos os resultados que precisamos ter, ou que fariam toda a diferença se alcançássemos, né, no prazo certo, no momento certo, da forma correta. Então, produtividade não é fazer muitas tarefas pequenas ou muitas tarefas operacionais. Produtividade é você canalizar sua energia, seu foco, sua atenção para aquilo que você precisa fazer na ordem, na prioridade que você precisa fazer aquilo. Então isso é algo importante. É uma das tantas dicas de produtividade. É você, antes de começar o dia, você fazer uma ordem, ou seja, colocar em fila as tarefas dos dias, as entregas, né, de acordo com as prioridades coerentes, dizer, não, essas aqui são as entregas e importantes que eu preciso fazer, depois essas outras menos importantes, ou seja, classificar, ordenar as entregas de um dia ou de uma semana, com lógica, com coerência, e não só buscando fazer muitas tarefas. Então, produtividade, repito, não é fazer muitas coisas, e sim fazer aquilo que precisamos fazer na ordem que nos vai gerar, que irá nos gerar os melhores resultados. Então isso é algo importante, porque de fato, se a produtividade não nos levar a resultados que esperamos, poxa, não valeu de nada, né? Então, um livro que recomendo muito, muito a leitura, e do qual quero fazer também alguns podcasts aqui comentando, é o livro de Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Realmente considero esse livro brilhante em termos de dicas, de exemplos e de como realmente aproveitar o tempo, né? E considero que ser produtivo é você aproveitar o seu tempo. Ser produtivo não é trabalhar, sei lá, muito mais horas do que você deveria trabalhar no dia, fazer hora extras e tal. Por ser produtivo, na verdade, é você
canalizar corretamente o seu tempo, né? Aproveitá-lo, né? Extrair o melhor dele, sem desvios, sem procrastinações e sem um erro na priorização desses eventos. Temos que saber dar o nível de prioridade que cada tarefa precisa. Então, é isso aí, galera. Essa primeira mensagem aqui nesse primeiro podcast que eu queria deixar é essa, né? Revisar, né? Como estamos indo com a nossa produtividade. Lembrando, produtividade não é fazer muitas coisas, produtividade não é fazer muitas tarefas, produtividade é saber canalizar o tempo, aproveitá-lo da melhor forma possível e atingirmos resultados. Se as principais entregas nós estamos postergando em troca de fazer muitas coisas, isso não é produtividade. Isso não é ser produtivo. Estamos talvez fazendo muitas coisas, produzindo muitas coisas, mas essa produção não está nos levando a um resultado ou aos resultados que deveríamos atingir. Então fica aí, galera, essa dica importante. Isso é um trabalho de podemos dizer, um PDCA, como chamamos aí, constante, né, de rever, aplicar, né, como nos saímos com isso, ver os resultados e irmos melhorando e cada vez mais, porque quanto mais produtivos formos e quanto melhores resultados atingirmos, né, mais rápido chegaremos onde estamos tentando chegar em nossas metas e com melhor qualidade e com a maior qualidade possível. Então tá, galera, fica aí essa primeira dica, essa primeira mensagem. Um grande abraço a todos.